17%. Agora, na última semana, teve uma elevação. Uma elevação que ela é 17%, chama a atenção, mas ela está dentro desse processo de queda das últimas 4 semanas. Então, é um dado para se observar com muita atenção, não apenas agora, mas também nas próximas semanas. Pode passar. Aqui, nós apresentamos a síndrome respiratória aguda grave, não mais com a quantidade de casos em uma determinada semana epidemiológica, mas sim através da média diária móvel dos últimos 7 dias. E o pico maior foi justamente 110 casos, né? Lá no pico foi ali no início de julho, né? Finalzinho de início de julho, 1º de julho. Foi o pico, né, de quantidade de pessoas que foram agravadas, né, em relação à síndrome respiratória aguda grave. E vem caindo, né? O dado que nós temos é da última terça-feira, e essa média cai de 110,57, cai para 32,99. Então, você nota que a queda é bastante pronunciada. A queda de síndrome respiratória aguda grave é muito mais pronunciada do que a queda de consultas. Você nota que caiu em relação ao pico, caiu 70,77%, 79%, ou seja, quase 71%. Então, mas se a gente compara, isso é um dado que tem... É um dado que a gente tem que monitorar, da mesma forma que os dados lá em relação ao sistema epidemiológico chamam a atenção, aqui também chama a atenção o seguinte dado, que se a gente pegar a média diária móvel dos últimos 7 dias, calculados 17 dias atrás, 14 dias atrás, desculpa, ela foi de 24,14. Então, agora está em 26,14. E agora está em 32,29. O que mostra um crescimento de algo em torno de 23%. Então, isso aí já chama atenção como se houvesse uma tendência de crescimento. Então, nós temos que ter muita atenção nas próximas semanas em relação ao que está acontecendo com a cidade, né, com síndrome respiratória aguda grave. Eventualmente, isso pode ser da mesma forma que se você olha a curva, né, você vê que tem o decréscimo que vem na curva, ele é cheio de altos e baixos, né? A queda, né, ela não é constante, ela não é permanente, ela tem, às vezes cai mais, às vezes sobe, tem um repique, um pequeno repique, mas a tendência continua a ser de queda. Então, nós temos que monitorar nas próximas semanas o que vai acontecer com o CIRAD. Se eventualmente permanecer, aí nós temos que começar a pensar em tomar medidas que sejam correspondentes. Mas esse é apenas um indicador, porque não está sendo confirmado pelos outros indicadores que nós temos, como por exemplo, a gente já mostrou os indicadores relacionados à síndrome gripal. Pode passar. Taxa de ocupação de leitos hospitalares. Então, aqui nós temos... Opa! Na tela não está aparecendo bem. É a taxa de ocupação de leito de UTI, né? A média móvel dos últimos 7 dias. Aqui é leito de UTI não Covid. Então, claramente, você vê o processo de ascensão. Hoje, a escassez maior está em relação à UTI não Covid. Ou seja, ao longo do tempo, no meio da crise, nós tivemos a criação dos hospitais de campanha, que criaram leitos adicionais, tanto de enfermaria e de UTI, para atender Covid. Mas também nós tivemos os hospitais tanto do Hospital Federal como os hospitais estaduais e municipais, muitos deles tiveram os seus leitos não Covid convertidos em leitos Covid, exclusivamente para Covid. Então, passou a ter uma oferta menor de leitos de enfermaria e de leitos de UTI para doenças não Covid. E é justamente isso que a gente percebe aí. Quer dizer, a taxa hoje de ocupação é muito alta, aonde não nas doenças que não são Covid. É uma discussão que a gente está tendo, por exemplo, com a Secretaria Estadual de Saúde, né, da necessidade da gente ir gradativamente retomando, né, a disponibilidade desses leitos, né, para outras doenças que não sejam Covid. Hoje está existindo um represamento muito grande, esse represamento já está durando quase 6 meses. Né, isso precisa ser gradativamente ser desarmado. Pode passar. Bem, quando você dá uma olhada na taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, aí você percebe que, em termos absolutos, está muito baixo, né? Quer dizer, a última medida que nós temos aí é de 64%, né, de ocupação do leito de UTI.
Ou seja, está muito... o número ideal é 70%. Então, existe uma folga ainda de quase um pouco mais de 5% em relação a leitos de UTI Covid. Mesmo já tendo vários leitos de UTI já foram desativados de UTI Covid. Ou seja, mesmo com essa desativação, continua a existir uma folga no sistema para leitos de UTI Covid. E essa tendência que existe aí, aparentemente, de taxa de ocupação, não é pelo aparecimento de novos casos, mas sim pela conversão dos leitos de UTI Covid em não Covid, que é a demanda do presente. Bem, aqui nós temos a taxa de ocupação de leitos clínicos, leitos de enfermaria, a média móvel. Então, você percebe também que aí nós temos a taxa de ocupação já está em mais de 80%, 80,59%. Ou seja, a demanda, né, que está grande, né, é justamente não Covid. E esse percentual tende a aumentar se a gente não fizer mais conversões, né, para de leitos de Covid para não Covid. Né? Por exemplo, o Hospital da Polícia Militar. É fundamental que ele possa gradativamente ser reconvertido em ortopedia, sob pena do HUT continuar com 80, 100 pacientes ortopédicos. Né? Hoje, o nosso grande drama é justamente a falta de retaguarda para o HUT. Né? Com o HGV e o HPM fechado em relação à ortopedia, muitos pacientes estão passando semanas no HUT de forma desnecessária. É necessário que a gente possa retomar gradativamente uma oferta de leitos de UTI e de enfermaria, né, para doenças que não sejam Covid. Pode passar. Aqui você tem a taxa de ocupação de leitos clínicos Covid. Então, você pode perceber que ela teve um crescimento muito grande, depois chegou a um determinado platô, caiu e continua a cair. A taxa de ocupação tem um pequeno repique ali no final, mas se deve muito mais à redução da quantidade de leitos de enfermaria Covid do que efetivamente a quantidade absoluta de pessoas internadas. A quantidade de pessoas absolutas internadas, você pode ver nessa mancha, essas barras pretas aí, elas caíram, né, e continuam no patamar baixo em relação ao passado. Quer dizer, o aumento da taxa de ocupação se deve muito mais à redução do número total de leitos de Covid, para que sejam convertidos em não Covid, assim como também o fechamento de hospitais de campanha. Nós temos 3 hospitais de campanha na cidade de Teresina, 2 da prefeitura e 1 do estado. O hospital de campanha do estado foi fechado, que era somente de enfermaria. A Teresina continua, a prefeitura de Teresina continua com o Padre Pedro Balse, que também diminui muito essa capacidade, a sua taxa de ocupação. Nós estamos lá com em torno de 20, 25 pacientes. E temos também lá o João Claudino, que está somente UTI, leito de UTI, então está com essa taxa de ocupação um pouco acima da metade. E nós temos ainda, né, o Hospital Monte Castelo, que está dedicado exclusivamente ao Covid, está com a taxa de ocupação um pouco acima de 50%, ou seja, gradativamente a gente vai reconvertendo, caso não exista, né, nenhum tipo de repique significativo nas próximas semanas. Pode passar. Pronto. O dado mais duro, né, é justamente a evolução dos óbitos de residência na cidade. Então, quando a gente dá uma olhada, a gente percebe que nós tivemos um platô aí que começou aí na semana 26 e prosseguiu até a semana 29. Quer dizer, quando você teve a maior quantidade de óbitos na cidade de Teresina. A quantidade de semana 29 é final de julho. Então, a terceira semana de julho, né? Terceira semana de julho. Então, basicamente, o que aconteceu? Você tem olha, o formato também parece com um elefante deitado, né? A tromba fica à esquerda e o corpo fica à direita. Então, houve um crescimento rápido aí, especialmente no final aí de maio, junho. Ficou um patamar alto em julho e a partir de julho começou a despencar, né? Caiu muito, né? Na última semana de julho, saiu de 89 para agosto, continua a cair até o final de agosto. Agora, em setembro, né, há uma certa estabilidade aí em torno de 20 e poucos casos. Né? Então, nas últimas 4 semanas, tivemos 26, 26, 25 e 20. Então, é como se nós estivéssemos chegando no platô
platô mínimo, né? Agora, note que é completamente diferente do pico que nós tivemos lá em julho, né? Quer dizer, nós estamos, a queda é de 77% em relação ao que nós tínhamos lá no mês de julho. Ok? Parecer não. Pronto, alguns problemas técnicos na apresentação aí das slides. E nós estávamos a apresentação dos slides referentes à quantidade de óbitos. Opa, isso. Não, aí é... Pronto. Nós estávamos óbitos de acordo com a semana epidemiológica, ao contrário. Pronto. Então, essa segunda apresentação dos dados de óbitos, ela é feita utilizando-se a média diária móvel, né, incluindo dos últimos sete dias. Então, o pico foi lá atrás, lá no dia 27, quase 30, foi depois de São João, depois de São Pedro. Pronto. A maior média foi 14,86, ou seja, cerca de 15 óbitos. E começa a cair, né, a partir de julho. Tem um leve repique na última semana, na terceira semana de julho. Você note aí que tem uma pequena subida, mas depois a queda se acentua e continua de forma consistente, né? Bastante consistente. E quando nós chegamos nessa segunda-feira, a média foi de 2,43. 2,43. Nós não tivemos até agora nenhum dia sem um óbito na cidade de Teresina. Quando foi noticiado, eu já foi noticiado algumas vezes, isso se deve ao não registro durante algum específico dia. Né? Teve um dia que, no domingo passado, não foi registrado, mas na segunda-feira apareceu um registro de referência ao domingo. Mas quando você pega a média diária móvel dos últimos 7 dias, calculada a partir de segunda-feira, é de 2,43. Ela é 83% abaixo do pico, né? E quando a gente compara em relação a 14 dias atrás, a média móvel diária dos últimos 7 dias era 3,57. Então, mostra uma queda de 3,57 para 2,43, que é uma queda de cerca de 32%. Então, em relação a óbitos, esse indicador continua a cair. Ou seja, como é que a gente pode sintetizar esses dados, desses 5 indicadores que nós falamos? Primeiro, nós temos a quantidade de consultas gripais, ela caiu acentuadamente, nas últimas 3 semanas ela está estável. Segundo, nós temos a queda acentuada de síndrome respiratória aguda grave, desde o pico, mas na última semana, nas últimas 2 semanas, teve um leve aumento, né? Isso precisa ser monitorado. Em relação a esse indicador, já se acende uma luz amarela, então precisa ser monitorado nas próximas semanas. Em relação às taxas de ocupação de hospital, tanto de UTI quanto de enfermaria, está ok, todas estão abaixo de 70%, mesmo com o desarme, né, já de vários leitos de UTI e leitos de enfermaria destinados à Covid. E agora também no indicador, que é o indicador mais forte, né, é justamente o indicador de óbitos, que é também o mais realista, você pode perceber uma queda também bastante significativa, né, que em relação não só ao pico, uma queda de quase 84%, mas também uma queda em relação a 14 dias atrás, a 2 semanas atrás, uma queda de óbitos de cerca de 32%. Então, isso acho que se indica, né, que nós estamos em processo de queda. Agora nós temos que continuar monitorando, especialmente aquele dado sobre síndrome respiratória aguda grave. Né? Se eventualmente
aquele indicador continuar a se deteriorar e, eventualmente, nós tivermos outros indicadores se deteriorando, obviamente nós vamos ter que não apenas congelar essas medidas de reabertura, como também, eventualmente, fazer algum tipo de retrocesso. Mas é muito cedo para falar sobre isso ainda, né? Se a gente for comparar com o que aconteceu em outras cidades do Brasil, em outras cidades da América, da Europa, a gente é levado a crer que esse processo de queda vai continuar a existir, muito embora o processo de queda vai ser bem menos intenso, né? Como se nós chegássemos a um patamar inferior, ou seja, mas é importante também salientar que esse patamar inferior ele é plenamente atendido, né? Ele é plenamente atendido pela rede hospitalar da cidade. Quer dizer, a gente apenas relembra, né, qual a nossa estratégia lá foi lançada para todo o planeta, que a gente tinha a obrigação de achatar a curva para fazer crescer a capacidade hospitalar para que todos pudessem lutar contra essa doença. Então, Teresina ela não teve esse colapso, ou seja, os teresinenses não, muito embora a gente tenha tido muita dor, muito sofrimento em todo esse período, mas os teresinenses não ficaram sem assistência hospitalar por conta do colapso do sistema de saúde. Pelo contrário, nosso sistema respondeu a esse desafio e continua a responder. Então, é necessário que a gente relembre nessa estratégia. Então, apesar de nós estarmos agora no platô muito inferior ao anterior, só para falar de óbitos, os nossos óbitos que nós estamos tendo agora na cidade, eles são 84, quase 84% abaixo, né, do que existiu no momento de pico. Mas, mesmo assim, ainda continua a ser um número significativo, né, cerca de 2,5 óbitos por dia. Então, é necessário que a gente continue monitorando a doença para que aconteça aqui o que aconteceu em outros lugares, né, que ela continue a cair ao longo do tempo, muito embora essa queda ela vai ser cada vez menor. Avançamos muito, só para repetir aquele nosso pensamento de síntese, mas não vencemos ainda. A vitória só existirá quando nós tivermos uma vacina definitiva para toda a nossa população. Bem, esse dado aqui é relacionado à quantidade de óbitos de não residentes, porque uma das ameaças que nós tínhamos também nesse processo de abertura era basicamente o comportamento do que poderia acontecer com o interior do estado, né? Então, nós sabemos que a rede hospitalar do Piauí está muito concentrada em Teresina, por motivos históricos e estruturais. E é justamente por isso que nós tínhamos que monitorar aquilo que vinha de fora para a cidade de Teresina. Então, a gente percebe um crescimento muito grande nas várias semanas, e o pico foi na semana 28, aí, que é meados de julho, e outro pico se deu aí em meados de agosto. 9 a 13 de agosto. 9 a 15 de agosto, ou seja, o pico do Piauí foi uma parte perto de Teresina e outra parte cerca de um mês depois. Mas não foi na intensidade, né, que a gente desconfiava, né? Ou seja, o Piauí tem a população 3 vezes maior, 4 vezes maior do que Teresina, ou seja, a população do interior é 3 vezes maior do que Teresina, mas a quantidade de pessoas que, por exemplo, foram a óbito Teresina, vindas do interior, elas nunca chegaram nem a 60%, 50% do total de óbitos da cidade de Teresina. Ou seja, o pico no interior, graças a Deus, ele não foi tão intenso, né, quanto se esperava. O que, obviamente, fez com que essa ameaça, né, de uma chegada de larga escala de pacientes do interior, essa ameaça não se concretizou. A quantidade de pessoas que chegaram, elas tiveram atendimento, não houve nenhum colapso por conta da chegada do interior. Mas mesmo assim, se nós compararmos o pico que chega do interior, a quantidade de óbitos que foi justamente aí, perto de meados de agosto, a queda que nós temos em relação à semana passada é de cerca de 47%. Uma queda que é menor do que a queda que nós tivemos em Teresina, que foi mais de quase 84%. Ou seja, provavelmente, em termos de curva epidemiológica, a situação em Teresina está mais avançada do que no interior. Quer dizer, a situação no interior ela persiste um pouco mais grave do que na cidade de Teresina. Esse dado pode ser visto também em termos de... Pode passar para o próximo slide. Em termos de média móvel, né? Média móvel acho que é muito mais clara,
muito mais claro o que está acontecendo no interior. Na realidade, no interior você teve vários... Aqui o que acontece? Que são óbitos de não residentes da cidade de Teresina, ou seja, pessoas que vieram do interior e que, infelizmente, faleceram na nossa cidade. Você nota que nós tivemos vários picos, ó. 1, 2, 3, 4, enfim, ou seja, a rigor, a curva epidemiológica ela é uma curva local, então cada região, cada cidade teve a sua própria curva. Então nós tivemos cidades que foram mais próximas de Teresina, aquelas que foram lá no final de junho, tiveram seu pico aí no final de junho, outras para o mês de julho, outras também no mês de agosto, e no mês de agosto a coisa já começou a murchar com maior intensidade. Pode passar. O dado sobre isolamento social são os esperados, né? Basicamente, nós temos o processo de retomada da, da nossa, da nossa, das nossas atividades normais. São poucos setores ainda que não estão em aberto, né? Isso faz com que a taxa de isolamento vá caindo progressivamente. Agora, essas taxas de isolamento ainda não chegaram ao nível que existia antes da pandemia. Então, isso aí por quê? Porque ainda existem setores que já estão ainda restritos, assim como também muitas pessoas ainda continuam a cultivar o isolamento, especialmente aquelas que ficam nos grupos de risco, né, que tem algum tipo de comorbidade. Então, esse retorno tem sido gradativo. E foi justamente, acredito eu, essa gradação que permitiu que esse retorno tivesse sido seguro, tivesse sido responsável, e que até agora nós não temos tido nenhum tipo de repique mais sério, né, enfim, acho que esse processo tem sido um processo bastante responsável. Aqui nós temos a nossa 19ª edição da nossa pesquisa de investigação serológica. Nós estamos fazendo agora durante 2 semanas. Acho que essa é a penúltima investigação serológica. Basicamente porque a quantidade de dados que ela agrega, né, a quantidade de informações que ela agrega, já não é mais significativa diante dos outros indicadores que a gente tem. Então, a gente está fazendo isso. Vamos fazer daqui a 2 semanas próximas a última pesquisa sorológica. Acho que a Teresina tem o maior painel, né, de pesquisa sorológica feita nessa crise e ela serve bem para retratar a evolução da doença ao longo do tempo. Pode passar. Aqui é um dado interessante. Nesse fim de semana, nessa etapa 20, foi constatado que 14,67% das pessoas estavam positivadas, que equivale a 126.873. Se a gente compara, né, com a quantidade de positivados oficialmente, dá 4 vezes mais. Ou seja, diminui muito, né, a taxa de subnotificação. Agora, tem um outro fenômeno também que é interessante, e que já aconteceu também, e está acontecendo em outras cidades, né, em outros países. É que a quantidade de positivados ao longo do tempo ele tem decrescido. Se a gente pegar lá no mês de junho, julho, já chegou até 23%, 24%. E agora está como se tivesse 10% a menos. Esse é um fenômeno ainda que não foi explicado pelos epidemiologistas. Mas uma tese que é a mais aceita é de que as pessoas, ao longo do tempo, elas perdem o anticorpo. O anticorpo tem uma duração não muito prolongada. Ou seja, muito provavelmente, se as pessoas, se a imunidade da cidade tem crescido um outro tipo de imunidade, ou eventualmente a imunidade celular, que se fala muito, ou então algum tipo de imunidade cruzada, ou seja, outros anticorpos que fazem o papel de enfrentamento desse vírus, desse novo coronavírus, e que também são eficientes no seu combate. De sorte que esse fenômeno tem sido, essa semana eu li um artigo do professor da USP, Fernando Rainar, e ele falava justamente isso. Na cidade de São Paulo isso tinha sido detectado e que em outras cidades do mundo também isso havia sido detectado, né, que o percentual de positivados com o tempo decresce, as pessoas que têm anticorpos. Então, se a doença não está se espalhando com a queda dos anticorpos, isso se deve ao fato de que existe outra forma, né, de imunidade, né, e essa outra forma deve ser um outro tipo de imunidade celular, tal da célula T, que eu não tenho condição de explicar, isso tem que perguntar para um epidemiologista, e ou então uma forma de imunidade chamada de imunidade cruzada, que é quando um anticorpo ele atua
não apenas contra o seu vírus específico, mas também com o vírus que tem algum tipo de semelhança e que ele possa ser eficiente no seu enfrentamento. Pronto, adiante. Como é que está o nosso R0? Quando a gente compara com o inquérito sorológico que foi feito 2 semanas atrás, intervalo de 14 dias, ele está aí um pouco acima de 1, é 1,0871. Então, essa seria o comportamento, né, do R0, dessa taxa de transmissão. Então, é como se nós estivéssemos num patamar baixo e como se tivesse uma leve tendência de ascensão. Agora, esse cálculo do R0 é sujeito a um questionamento porque ele é estimativo, né? Portanto, ele tem um intervalo de confiança. Então, ele pode estar acima disso ou pode estar abaixo. Estando abaixo, ele estaria abaixo de 1. Então, tem outra forma de cálculo do R0, que é a partir da curva de notificação. Então, quando a gente faz por essa curva, o que é que a gente percebe? Que está abaixo de 1. Então, a percepção é de que esse R0 ele está flutuando, né? Um pouco acima, um pouco abaixo de 1, e que é justamente isso que permite que os casos estejam constantes ao longo do tempo, com leve tendência a decréscimo. Então, isso pode passar. Com a composição dos positivados? Em relação, o verde mostra aí o IgG positivo, né? Então, 51.891 pessoas com IgG positivo, ou seja, a pessoa já tem um anticorpo de combate. Se a gente parar para olhar 2 meses atrás, chegando já a ter quase 100 mil pessoas com IgG positivo. Então, hoje estaria algo em torno de 51.191, como se metade das pessoas com IgG positivo tivesse perdido esse anticorpo, né? O que mostra que essa doença ela ainda é pouco compreendida, né? Pouco conhecida, né? E isso traz também preocupações sobre o futuro dela, né? Por exemplo, vendo um trabalho sobre o aspecto ciclo desses vírus, né? E chama a atenção de que ele provavelmente vai ter um comportamento parecido, né, com os outros síndromes gripais, com os outros vírus, com as outras gripes, né, com as outras influências. E então nós temos que ter muito cuidado, por exemplo, com o que vai acontecer nesse inverno. Então, o próximo prefeito vai ter que fazer também um trabalho sobre essa questão, porque nós temos que estar precavidos para evitar qualquer problema no inverno que vai se iniciar lá para dezembro, janeiro. Então, nós temos que estar preparados para algum problema nesse inverno, uma eventualidade nesse inverno. O amarelo, a barra amarela, mostra que nós temos 89.938 pessoas que estão com IgG positivo e com IgM positivo. Então, está naquela fase de transição, né? E já criando, né? Agora, 24.994 são aqueles que estão com IgM positivo, ou seja, ainda estão na fase recente, né, de infecção. Ainda não criaram o anticorpo que seria o imunizador. Bem que esse anticorpo agora a gente tem essa suspeita de que ele não dura muito tempo. Pode passar. Pronto? Pronto. A questão por região. Então, basicamente, nós continuamos a ter, na região leste-sudeste, uma representatividade dos infectados semelhante à população, e a região norte está aparecendo como a mais positivada em termos proporcionais, e a região sul está aparecendo como a menos positivada. Vai passar. Em relação ao sexo, né, levemente as mulheres são um pouco mais positivadas do que os homens, que é uma tendência que a gente já tinha visto outras vezes. Só que isso não se confirma em relação aos óbitos, né? Que as mulheres se positivam mais, mas se agravam menos do que os homens, e vão a óbito menos que os homens. Pode passar. Aqui, em termos de faixa etária, né? Então a gente pode perceber que abaixo de 14 anos, né? Obviamente, como as aulas estão paralisadas, as crianças, os adolescentes têm um índice de positividade de 17%, muito abaixo, né, do
do índice da sua representação da população como um todo. Mas, a partir daí, você tem os jovens, os adultos são mais positivados, os adultos mais experientes, e essa coisa, a partir até os 44 anos, o pessoal, os adultos mais ativos, digamos assim, a taxa de positividade está maior do que a representação dessa faixa etária na população como um todo. Mas já a partir de 45 anos, já existe pessoal um pouco mais experiente, já está menos positivado, 55 a 90 anos também está quase que proporcional a essa participação na população, da mesma forma acima de 70 anos. Então, ou seja, a circulação do vírus está muito nos adultos jovens e nos adultos aí cerca de 30 alguma coisa, 40 alguma coisa anos. Em relação à profissão, o que se percebe é que, primeiro, basicamente quem tem carteira assinada, funcionário público, está tendo um percentual de positividade próximo da sua participação na população. Os profissionais liberais, autônomos, empresários têm um índice de positividade um pouco acima. Os aposentados, estudantes, as pessoas que exercem um trabalho doméstico, têm uma taxa de positividade abaixo da sua participação na população como um todo. E os desempregados e trabalham de forma temporária, de bico, essas pessoas estão tendo uma taxa de positividade quase que proporcional à sua participação na população. Portanto, a conclusão seria que quem trabalha mais dentro de casa está mais preservado, assim como também os profissionais liberais, que têm talvez mais contato com os outros, e os empresários, assim como o trabalho autônomo, que têm maior contato com pessoas diferentes ao longo do dia, estão levemente mais positivados que os outros. Quais são os fatores de risco, né, dentre os positivados? Permanece a questão da pressão alta, do diabetes e obesidade, como ao longo de toda essa série, esses 3 fatores foram sempre presentes. Vou passar. E em relação a sintomas, né, basicamente nós temos ali a coriza, né, dor de cabeça, dor de garganta. Uma coisa interessante é que a ausência de gosto e cheiro caiu significativamente, né, só. Foi lá para baixo. Então, no começo, ele estava mais presente. Então. E noto que febre também estava bem no final do processo. Febre, e agora não, febre está se destacando um pouco mais. Pode passar. Sempre lembrando que toda estimativa, estatística, está sujeita ao intervalo de confiança. Então, a nossa estimativa mais realista é de que nós temos 120 mil pessoas, 873 positivados. Isso é a medida central. Do ponto de vista do limite superior, nós teríamos 146.833, do limite inferior, nós teríamos algo em torno de 106.855. Pronto. Alguma pergunta? Não? Até agora nada de pergunta? Opa. Posso encerrar? Sem perguntas? Tá, ótimo. Então, um abraço para vocês. Vamos daqui a 2 semanas retomando para retornar para falar da nossa última pesquisa sorológica e esperamos que... Opa! Não se sabe ainda como é que vai ser o comportamento nos invernos, né? Então, a gente tem que observar com bastante atenção o que vai acontecer nas outras cidades brasileiras, o que vai acontecer em outros países que vão chegar primeiro no inverno. O ciclo de chuva no Brasil, quer dizer, na região norte e nordeste, o inverno é caracterizado pela chuva. Então, as chuvas começam primeiro, por exemplo, lá na Amazônia. Então, nós vamos ter que observar o que vai acontecer na Amazônia. A Amazônia, em termos de ciclo de chuvas e ciclo de vírus gripais, eles estão mais ou menos 1,5 mês à frente do meio norte aqui do Maranhão e do Piauí. Então, a gente tem que olhar muito para saber o que vai acontecer lá. Então, se, por exemplo, não acontecer nada em Manaus em janeiro e fevereiro, isso já aponta, né, que nós não vamos ter nenhum tipo de sazonalidade no meio norte, nem eventualmente no nordeste.
Então, a rigor, esse vírus é muito desconhecido, né? Então, nós estamos em um processo de queda bastante intenso, torcemos para que ele continue a cair, fique no limite inferior, com o qual a gente possa enfrentá-lo, mas a gente não sabe se no futuro, né? A gripe espanhola, ela teve 3 picos, né, no mundo todo, né? Nos países do hemisfério norte, basicamente foram 3 picos. Então não se sabe exatamente o que vai acontecer com esse vírus. Então a gente precisa ter muito cuidado e continuar observando. Mas enfim, se a gente fosse extrapolar o que está acontecendo nas outras cidades brasileiras, que passaram por isso já, e nas outras cidades do mundo, a nossa perspectiva é de que vai continuar a cair, muito embora vai chegar um patamar inferior, vai ser maior do que zero. Ou seja, nós vamos zerar essa história apenas quando nós tivermos uma vacina. Agora, se eventualmente vai ter um pico igual ao que nós tivemos em junho, um pico relevante, né, só o futuro que dirá. Então, a gente vai ter que observar o que está acontecendo em outras cidades, né? Manaus Boa Vista, Rio Branco, nós temos Belém, nós temos que todos estar olhando para essas cidades lá para janeiro e fevereiro, saber o que está acontecendo por lá, São Luís também, porque eventualmente nós poderemos antecipar o que vai acontecer na nossa cidade, no nosso estado, e tendo tempo, né, para que nós possamos reagir se eventualmente tiver algum tipo de repique. Natanael, sobre pergunta, a taxa de ocupação dos leitos de UTI não Covid vem crescendo nas últimas semanas. Como está esse processo de reconversão dos leitos Covid para não Covid? Esse é um debate que nós estamos tendo internamente, nós estamos desativando leitos de UTI Covid para não Covid, o HUT já está fazendo isso, mas também nós estamos conversando com as autoridades do Estado, porque o Estado também precisa fazer esse mesmo processo, tanto no HGV quanto também no HPM. Existe também a necessidade que se faça isso também lá no hospital universitário. Então, esse processo tem que ser um processo lento, gradual, não pode ser um processo atabalhoado, mas é um processo que precisa ser feito. E não apenas isso, é necessário também que os ambulatórios possam reabrir de forma a atender a grande demanda da população, que existe hoje. Por exemplo, a Lineu Araújo está funcionando ainda com capacidade ociosa. Então, a partir do dia 1º, o Lineu começa a trabalhar com toda a sua capacidade, e é importante também que os ambulatórios do Estado, assim como também o ambulatório do Hospital Universitário, eles também possam funcionar a plena carga, porque nós temos muita demanda reprimida por conta, né, da duração, né, de toda essa crise. É necessário que a gente possa ir reativando e atendendo essa demanda. Marcelo Magno pergunta, qual a avaliação do senhor sobre a retomada das aulas presenciais de acordo com as permissões do governo do Estado? A determinação de retorno às aulas, da possibilidade de retorno às aulas, é feita pelo decreto do Estado. Então, aquelas escolas que desejam retomar já podem retomar, desde que respeite os protocolos determinados no mesmo decreto. Em relação à rede estadual, compete ao Estado dizer quando e que séries vão retomar. Pelo que eu sei, o Estado está trabalhando com a possibilidade de retorno do 3º ano. Em relação à rede municipal, cabem às prefeituras fazer essa determinação. Nós ainda estamos estudando esse processo para que a gente tenha certeza em relação à questão da segurança. A gente está observando especialmente, né, as outras cidades brasileiras que estão gradualmente retomando. Então, é uma medida muito drástica, porque ela mexe com a vida de 92 mil crianças e adolescentes. Então, esse retorno, acho que ele só deverá ser decidido um pouco mais na frente, quando a gente tiver mais evidências, né, da sua segurança. Até agora, né, todos os processos que retornaram de forma segura, e a gente espera também que o retorno da educação seja também um retorno seguro. Com o início da campanha eleitoral, de fato, na próxima semana, a expectativa de aumento do número de casos? Essa é uma questão que também deve ser respondida somente com evidências, com dados. Nós temos, da parte do COE municipal, uma recomendação, né, para a utilização da máscara, para a utilização abusiva de álcool e gel, para a busca do distanciamento e para o distanciamento social entre as pessoas. Então, é necessário que a gente possa
defender esses parâmetros, esses hábitos dentro das reuniões políticas para que nós não tenhamos nenhum tipo de retorno, né, nenhum tipo de repique dessa doença. Mas as evidências que nós temos até agora em relação a todas as reaberturas é de que o processo de queda do vírus, né, continua a existir, mesmo com a retomada desses normais. Se eventualmente nós tivermos evidências de que essas novas reaberturas ou eventos de outra natureza, como eventos de natureza política, eles afetaram, né, a taxa de transmissão, obviamente a gente vai ter que tomar medidas que sejam correspondentes, né, a esse repique. Mas até agora não existe nenhuma evidência de que isso aconteceu. Positivo e operante. Então, um abraço a todos vocês. Daqui a 2 semanas a gente se reencontra para falar e, eventualmente, vamos ter mais dados para que a gente possa debater a evolução dessa pandemia na cidade de Teresina. Um abraço. Bom dia.